Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece. E para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, uma alegria. Nosso programa hoje é a respeito da tristeza, né? Ou seja, as tristezas do Carnaval. É o tema do nosso programa. Claro, o Carnaval está ligado aqui à alegria. E tudo bem, é verdade, existem alegrias no Carnaval. Mas ao mesmo tempo, quem de nós já não teve aquela experiência de que depois de certas alegrias vem uma grande tristeza ou então uma grande raiva? Eu me lembro da minha avó materna, né? O nome dela era Eulina, a Lila, né? A família sempre chamou ela de Lila. Ela uma vez me viu dando gargalhada, eu e a minha irmã Ana, já falecida, tanto a Lila como a Ana já estão lá junto de Deus, e eu, criança, dando gargalhadas com a Ana, contando, né, piadas, e a gente ria. Sabe quando a gente ri, que não consegue parar de rir, que dói a barriga, que você não consegue parar de rir? A gente ria e ria. Aí minha avó passou e disse: olha, vocês vão ter uma raiva muito grande hoje à tarde. Sabedoria popular, não é? Ou seja, sabedoria popular sabe que existem certos tipos de alegria que depois são seguidos de tristeza ou de raiva. Bom, afinal, o Carnaval traz ou não traz alegria? Vamos perguntar ao grande psicólogo Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás fala dos remédios da tristeza e na Suma Teológica, quem quiser depois dar uma olhada, é na primeira secção da segunda parte, em que ele trata das paixões, ou seja, na nossa linguagem hoje moderna, seria das emoções. Ele trata do nosso mundo emocional. E aqui trata-se da questão número 38, as coisas que eu vou comentar aqui. Procura lá. E ele diz assim: a dor ou a tristeza é aliviada, né, pelo prazer? E a resposta de Santo Tomás, né, diz: sim, é verdade. O prazer alivia a tristeza. E alivia mesmo. Mas o problema é quanto é que isso dura e que tipo de prazer. Tá? Aqui que está a dificuldade. Veja só. Ele diz assim, olha só o tipo de prazeres que Santo Tomás coloca, né, para aliviar a tristeza. É um homem muito sábio, a gente vê que tem isso. Primeiro, as lágrimas, né? Quem já não teve essa experiência de que você está mal, você chora um pouco, alivia aquela tristeza que você estava. A compaixão dos amigos, né? Olha que coisa, você tá triste, e aí você vai lá, chama um amigo, vem cá, eu precisava falar com alguém. E de conversar com um amigo, passa aquela tristeza, alivia aquela tristeza. Outra coisa que surpreendente, você não esperava essa de Santo Tomás. Sabe o que é que alivia a tristeza? Sono. Tá triste? Dorme. Acorda melhorzinho. Outra coisa, mais surpreendente ainda, banho quente. Você toma um banho quente, uma ducha quente, ou então enche a banheira de água quente, fica lá, você sai melhor. São coisas de uma percepção, de uma qualidade, digamos assim, humana muito grande. Mas tem um prazer que aqui sim, esse não tem contraindicação.
E aqui você vai se surpreender. O maior de todos os prazeres, que elimina qualquer tristeza, é a contemplação da verdade. Calma, vamos ver do que se trata. Vamos pegar aqui um exemplo bem concreto para sair da teoria, para você entender por que é que o prazer do carnaval, de fato, ele alivia a tristeza, mas tem depois o tal do rebote, né? Ou seja, o negócio é esse. Você vai lá, sente aquela alegria, mas isso é como se fosse um estilingue, um elástico. Vai, mas volta. E volta machucando você. Né? Tem certos prazeres intensos, álcool, droga, sexo desregrado, a folia do carnaval. Essas coisas causam, sim, um prazer e, de fato, eliminam a tristeza temporariamente. Mas depois, o efeito colateral, não é? É tremendo, porque, na verdade, você sente um prazer, né, como um elástico. Vai, sente o prazer, mas quando volta abaixo daquilo que você estava antes. Você volta mais triste do que você estava. É o elástico que vai, mas quando volta machucando você. Então, como discernir isso? Onde estão os verdadeiros prazeres e alegrias? Vamos pegar o testemunho bem concreto de Santo Inácio de Loyola, na época que ele era Iñigo, não é? de Loyola, que era o nome dele. Santo Inácio, ele relata aqui na sua conversão. Né? Eu estou pegando aqui o Relato do Peregrino, né? Publicado pela Loyola aqui no Brasil. Em Portugal tem também esse mesmo texto aqui publicado com o título de Autobiografia de Santo Inácio. Então é Santo Inácio falando dele mesmo. Né? Ele fala em terceira pessoa. Ele observou. Ele quem é? É ele. Ele está falando dele. Né? Como se fosse assim, a gente observou que tinha uma diferença, né? É ele. É o número 8 do primeiro capítulo. Ele diz assim. Bom, antes deixa eu contar aqui o contexto, né? Eu acho que você sabe como é que foi a conversão de Santo Inácio. A conversão de Santo Inácio foi assim. Santo Inácio era soldado. E ele, no cerco de Pamplona, um estilhaço de bala estraçalhou a perna dele. Como ele lutou de forma honrada, né, os franceses que saíram vitoriosos da batalha trataram ele muito bem como um digno inimigo, valoroso, e mandaram ele de volta para casa. Quando ele chegou em Loyola, os médicos viram, porém, que a perna dele tinha emendado de forma errada. Disseram, não vai ter jeito, vão ter que quebrar essa perna. No cru, né? Porque não tinha anestesia. E o Santo Inácio, ele relata, você viu a fibra, hein? Estamos falando aqui de um homem antes da conversão. Olha a fibra desse cara. Ele aguentou aquela dor só cerrando os punhos assim, sem soltar um gemido. Quebraram a perna dele, esticaram outra vez e emendaram. Depois viram outro problema na perna e disse, não tem problema, você vai ficar assim, aleijado o resto da vida. Ele chegou e disse, não quero assim não, vocês vão emendar essa perna. Eu disse, mas não tem cabimento, a gente vai ter que quebrar outra vez. Olha, a dor que você sentiu na primeira vez não é nada perto da dor que você vai sentir agora. Eu disse, não tem problema, manda ver. E quebraram a perna a terceira vez. Emendaram. Esse é o valor desse homem. Só que era um homem mundano, ele queria as honras. Ele tinha a paixão por uma mulher. Ele não queria ficar com aquela perna torta, porque ele queria conquistar
a sua amada, que provavelmente era uma grande dama da corte espanhola, quem sabe até, alguns dizem que quem sabe era a irmã de Carlos V, imperador. Pois bem, ele suportou tudo isso por essas vaidades mundanas. Mas convalescendo, porque a pena tinha que emendar, e ele sofrendo ali, chegou uma hora que ele ficou entediado, ele queria livros para ler. E por falta de ter o que ler, né, ele começou a assistir os vídeos do site padrepauloricardo.org. Não, brincadeira. Ele começou a ler a vida de Cristo, né, e a vida dos santos. E aí, lendo a vida de Cristo e a vida dos santos, ele notou uma coisa. Eu vou ler agora, deixar Santo Inácio falar. Número 8. Observou, quem? Santo Inácio observou, né? Contudo, esta diferença. Quando pensava nos assuntos do mundo, que ele ficava pensando em romance de cavalaria, ficava pensando quem sabe, na sua amada, que ele queria conquistar, ficava pensando nas coisas mundanas. Quando ele fala aqui coisa mundana, não estamos falando necessariamente de pecado, hein, gente? Atenção. Não sei. Ele não explicita. Coisas mundanas somente. Coisas deste mundo, que dão prazer. Existem prazeres honestos nesse mundo. Tá? Então ele diz assim, quando ele pensava nos assuntos do mundo, sentia muito prazer. Mas quando cansado os deixava, achava-se seco e descontente. Essa era a coisa. A alegria mundana se apaga. Do modo contrário, quando pensava em ir, aí ele começa a citar as coisas que ele pensava, os sonhos de santidade dele, né? Porque ele estava lendo a vida dos santos, ele pensava, será, eu vou imitar tal santo, vou fazer tal coisa. Então, quando ele pensava em ir a Jerusalém descalço, ou em não comer a não ser verduras, em fazer todos os maiores rigores da vida dos santos, não se consolava apenas enquanto se detinha nestes pensamentos, mas ainda depois de os deixar, permanecia contente e alegre. Olha que observação, que alguns santos são psicólogos finos, de auto-observação. Então, Santo Inácio nota que, olhando a vida dos santos, ele ficava alegre. E depois a alegria não passava. E pensando nas coisas do mundo, ele ficava alegre. E depois a alegria sumia. Então, por experiência, aprendeu que uns pensamentos o deixavam triste e outros alegre. Assim, pouco a pouco, chegou a conhecer a diversidade dos espíritos que o moviam, um do demônio e outro de Deus. Então, veja só. Aqui está o discernimento dos espíritos de Santo Inácio. Tem a edição dos exercícios espirituais, né, de Santo Inácio, também da edições Loyola. Tem depois dos exercícios, as regras para discernimento dos espíritos, que é na edição dos exercícios, começa a partir do número 313. Olha a primeira regra que ele coloca. Eu estou colocando tudo isso para você ir pensando sobre essa coisa da alegria e da tristeza, né? Olha como é que os espíritos nos movem. Se é o espírito de Deus ou se é o espírito, né, que é nosso inimigo, o demônio. Ele diz assim, o inimigo costuma propor prazeres aparentes às pessoas que vão de pecado mortal em pecado mortal. Essa é a tática do inimigo. Ele propõe um prazer, mas o prazer é aparente. Vai, morde a isca, a pessoa morde. Aí vai de pecado mortal em pecado mortal. Fazendo-as imaginar deleites e prazeres sensuais, a fim de mais as manter e aumentar em seus vícios e pecados.
Então essa é a tática do demônio, vai de pecado em pecado, um abismo chama outro abismo. Um prazer não é suficiente, porque aquele prazer era só aparente, vem um rebote, pum, vem a tristeza. Aí você quer um prazer ainda maior, mais tristeza. Mais prazer, mais tristeza. É a lei, né, que é observada. Já no caso de Deus, ele não faz isso que o demônio faz. O que é que Deus faz? Olha o que Santo Inácio diz. Nestas pessoas, as pessoas que estão lá em pecado mortal, o bom espírito, ou seja, o Espírito de Deus, age de modo contrário, picando e remordendo suas consciências. Então Deus fica falando, por que é que está fazendo isso? Para com isso. Deixa disso. E fica aquela coisa lá dentro, né? Dando aquela agulhada. Essa observação de Santo Inácio. Vamos, então, analisar isso. Vejam só. Nós, o que é que a gente faz com todas essas informações que eu acabei de dar? Nós somos seres humanos. Como seres humanos, para você entender como é que você funciona, você não pode pensar que você é anjo, somente alma. Mas você também não pode pensar que você é animal, somente corpo. Nós somos um composto. Nós temos corpo, nós temos alma. Então, nós temos que saber que a parte principal e mais importante da nossa vida, de nossa natureza, é a alma, que é chamada por Deus a se elevar numa vida espiritual, que é aquilo que São Paulo chama de espírito, corpo, alma e espírito. Não vou entrar nisso aqui agora, mas nós vimos isso 2 semanas atrás, na nossa programação, nosso programa ao vivo. Veja, a alma, ela tem, de fato, um chamado para contemplar, para uma alegria superior que não passa. Mas acontece que nós também não podemos desprezar totalmente o nosso corpo. Nós precisamos prestar atenção no corpo. Aquele famoso adágio, né, que muitos de vocês já ouviram, mens sana in corpore sano, ou seja, uma alma sadia, um corpo sadio também. Você tem que cuidar da saúde do seu corpo. Se você não cuidar da saúde do seu corpo, vai ser muito difícil, né, a sua alma se desenvolver, porque nós somos um composto. Mas, ao mesmo tempo, essa coisa da convivência do corpo e da alma é bastante complicado, porque a gente nota no ser humano um princípio que é o contrário de todos os outros animais. Veja, os animais, eles têm, vamos usar essa palavra, instintos, né? São programações que estão lá no animal. Ele tem um princípio dentro dele. Qual é o princípio do animal? O princípio do animal é, por exemplo, a preservação da vida. Acontece que, além desse princípio de sobrevivência, existe no animal também o princípio do prazer, que é o princípio, digamos, da recompensa, da gratificação, né, do prazer físico. Olha para um animal e você vê claramente que a gratificação do prazer é um instinto, é uma programação que tem menos força do que a sobrevivência. Diante do animal, o animal, sei lá, está querendo acasalar, está querendo, né? O macho está querendo acasalar com a fêmea. De repente aparece um perigo para a vida dele. O que é que ele faz? Ele sai correndo, ele não quer saber. O princípio de sobrevivência é muito mais forte no animal do que o princípio da gratificação e do prazer. Então ele quer primeiro viver, depois ele se deleita nos prazeres. Mas no ser humano,
muitas vezes o princípio do deleite e do prazer é mais forte do que o da sobrevivência, de tal forma que o ser humano parece que tem é descompensado. O cara quer prazer mesmo que aquilo esteja matando ele. Ele está vendo que aquilo está matando. E mesmo assim ele quer. Ele está vendo que aquilo está destruindo a vida dele. E mesmo assim ele quer. Tem uma coisa descompensada no ser humano, que você não vê nos outros animais. Está entendendo? O animal está com fome, ele come até se saciar e acabou. O ser humano não. Ele come, saciou, ele quer continuar comendo. Quer continuar comendo. É capaz de vomitar, de colocar a boca, o dedo na garganta para vomitar e comer mais. Um animal que acasala, um macho que acasala e chegou ao orgasmo, ele não quer um segundo orgasmo, ele está plenamente satisfeito com aquilo que aconteceu, acabou. O ser humano não. O ser humano é capaz de continuar insistindo na relação sexual até se destruir. Então tem alguma coisa errada ali. O que está errado? É que, na verdade, o ser humano, ele tem um motor muito mais potente do que os animais. O animal é como se fosse um fusquinha. O ser humano é como se fosse um avião a jato. É uma diferença muito grande. Mas para você frear um fusquinha, você não precisa de muita coisa. Para você frear um avião a jato, você precisa de uma engenharia diferente. Então, o que acontece? O ser humano, ele tem uma turbina do avião a jato, que é a alma. A alma foi feita para a felicidade sem fim. Nós temos dentro de nós uma sede de Deus, uma inquietação que só Deus é capaz de saciar. Esse é o nosso avião a jato, esse é a nossa turbina, esse é o nosso motor. Nós queremos uma felicidade sem limites. O animal não quer uma felicidade sem limites, o animal fica contente. O animal come, pronto, acabou. O ser humano come e ele quer a felicidade. Por quê? Porque o princípio do prazer não é o princípio da felicidade. O princípio do prazer é da saciedade física. O princípio da felicidade é da realização da alma. O animal não tem alma e, por isso, o animal, com a saciedade física, está contente. Nós temos alma, com a saciedade física, nós queremos mais. Então, nós vamos ver nesses dias aquele espetáculo anual que o nosso país vive, que o nosso Brasil vive, de ver o carnaval. Que balanço final cada carnaval é, de tragédias, de assassinatos, de famílias desfeitas, de pessoas que morrem de overdose, de pessoas que contraem doenças sexualmente transmissíveis. Enfim, se a gente fosse realmente, se a imprensa fosse honesta e fosse colocar um balanço, não é, das perdas sociais de um carnaval, o carnaval seria uma das coisas mais contraproducentes, seria evidentemente uma das coisas mais contraproducentes para a nossa sociedade. E se nós tivéssemos uma imprensa que estivesse interessada em manifestar a verdade, nós não teríamos propaganda a favor do carnaval. Nós teríamos exatamente o contrário, nós teríamos aquelas advertências. Dizer assim, não faça, prejudica a saúde, destrói as famílias, faz mal, né? Cuidado, você que
que está meio desanimado e deprimido, não vá para o carnaval, que você vai voltar mais deprimido ainda. Porque tem um efeito rebote. Aquilo ricocheteia em cima de você outra vez. Se houvesse essa honestidade, nós iríamos... Porque isso são coisas, gente, que você não precisa ter fé. Você não precisa ser católico para enxergar isso. Você não precisa ter fé católica. Você precisa só abrir o olho e largar de ser besta. Só isso. Por quê? Porque o que acontece é isso. Qualquer pessoa honesta poderia parar e pensar: por que é que eu estou fazendo isso? Acontece que você tem que ser honesto e forte o suficiente para ouvir a resposta. Porque o problema é o seguinte: as pessoas fazem a pergunta errada. Mas se for acaso fizerem a pergunta certa, nem sempre estão prontas para ouvir a resposta. Se você perguntar, por que é que a minha vida vai tão mal e o que é que eu preciso fazer para melhorar a minha vida? Faça essa pergunta honestamente para você. E aí, seja forte, firme, para ouvir a resposta. O que é que eu preciso fazer para melhorar a minha vida? O que é que eu preciso fazer para mudar? Eu preciso de uma atitude para mudar a vida. Então essas são algumas coisas que a gente pode observar no ser humano. Ou seja, o ser humano realmente tem essa sede, essa turbina, mas procura saciar essa sede com uma água que não sacia, com uma coisa que não funciona. E aí? Com o que é que nós vamos saciar essa nossa sede? Santo Inácio de Loyola, né, na sua autobiografia, ele notou uma coisa. Ele notou que quando ele via a verdade na vida dos santos, aquilo lá dava uma alegria que não ia embora. Que depois não tinha o rebote, não tinha tristeza. Aquilo permanecia. Mas quando ele se perdia em pensamentos mundanos, etc., etc., aquilo dava uma euforia momentânea, mas depois caía. Por que isso? Santo Tomás de Aquino vem em nosso socorro e responde. Estou sempre na questão número 38, só que agora eu vou olhar com mais detalhe para o artigo número 4. Ele diz o seguinte: a contemplação da verdade é um prazer que não tem contraindicações. O que quer dizer contemplação da verdade? Você pode contemplar a verdade de duas maneiras. Uma, com a luz natural da razão, ou com a luz sobrenatural da graça. O que estava agindo em Santo Inácio no leito da sua doença era a luz sobrenatural da graça. Ele leu a vida de Cristo, ele leu a Flos Sanctorum, a vida dos santos, e aquilo lá começou a aquecer o coração dele e brilhar a luz sobrenatural, porque aquela luz era o Espírito Santo no coração dele. O ressuscitado mandava o Espírito Santo no coração dele para iluminar a inteligência e convidar à vontade. E isto, gente, não tem limites. Isso não tem limite, isso não cansa, você não fica entediado, você não. O que acontece é o seguinte, é que as pessoas contemplam a verdade, aí depois, por suas fraquezas emocionais, se distraem e começam a se perder novamente nas coisas mundanas, aí vem a tristeza e o tédio. Mas se nós progredíssemos na santidade e pudéssemos estar constantemente na luz dessa verdade, essa é uma das coisas que não tem contraindicação.
Veja o que diz Santo Tomás. Na contemplação da verdade consiste o sumo prazer. Todo prazer alivia a dor. E a tristeza é uma forma de dor, uma dor interior. Portanto, a contemplação da verdade alivia a tristeza. Tanto mais, quanto mais perfeitamente se ama a sabedoria. Então aqui que vem a coisa. Se a gente busca a verdade de Deus, ali não tem tristeza. Essa é uma alegria que não termina, né? Não precisa ficar depois cantando, que quarta-feira ingrata, que acabou com suas alegrias do carnaval. Por quê? Porque na verdade não é a quarta-feira de cinzas que é ingrata. É o tipo de alegria que você procurou, que é ingrato. Você procurou uma alegria efêmera. A palavra efêmero, né, em grego, quer dizer aquilo que é de um dia. Emera, né, é dia. Efêmero é aquilo que dura um dia. Efêmero. Coisa de um dia só. A alegria de um dia só. Mas existe uma alegria que germina no nosso coração e ela já dá frutos de eternidade, já aqui na Terra. Já aqui na Terra. Então esse é o convite que nós gostaríamos de fazer para você. Nós estamos aí, né, já na reta final do carnaval, antes do carnaval, para iniciar a quaresma, né? Então, no calendário antigo, na 60ª, né? Então, ao invés de ir pular carnaval, por que você já não se prepara para a quaresma? E se prepara bem para a quaresma. Os santos no céu vivem em plenitude aquilo que já começaram aqui na Terra. Sim, em plenitude aquilo que já começaram aqui na Terra. Porque veja só, nos próprios exercícios espirituais, né, de Santo Inácio, ele diz assim, segundo a regra do discernimento dos espíritos: as pessoas que vão se purificando intensamente de seus pecados e subindo de bem a melhor, ou seja, elas já estão bem, mas vai ficando melhor, no serviço de Deus Nosso Senhor, acontece de modo contrário à primeira regra, pois é próprio do mau espírito remorder e entristecer e pôr impedimentos, inquietando com falsas razões para a pessoa não vá adiante. Então o que acontece? Eu estou aqui dizendo para você, vamos para a santidade, e o demônio está dizendo, não, como que você vai viver sem isso? Lembra a conversão de Santo Agostinho? Como que você vai viver sem isso? Você não vai aguentar. O espírito mal fica sugerindo, fica dizendo, colocando impedimentos, falsas razões. Enquanto é próprio do bom espírito, ou seja, de Deus, dar ânimo, forças, consolações, lágrimas, inspirações e quietude, facilitando e tirando todos os impedimentos para a pessoa progredir na prática do bem. Progredir na prática do bem. Então, isso é que vai dar aquilo que são as consolações. Ou seja, aquilo que a gente tenta ensinar para vocês de que o Espírito Santo ilumina a inteligência e convida a vontade, Santo Inácio dá o nome de consolação. Olha a regra número 3. Chamo consolação quando se produz alguma moção interior pela qual a pessoa se inflama no amor do seu Criador e Senhor. E, portanto, quando não pode amar em si mesma nenhuma coisa criada na face da terra, exceto no Criador de todas elas. E também quando derrama lágrimas,
movidas pelo amor do seu Senhor, ou pela dor dos seus pecados, ou pela paixão de Cristo nosso Senhor, ou por outras coisas diretamente ordenadas a seu serviço e louvor. Enfim, chamo consolação, que é o centro. Todo aumento de fé, esperança e caridade, bem como toda alegria interna que chama e atrai para as coisas celestes e para a salvação da própria pessoa, aquietando-a e pacificando-a em seu Criador e Senhor. Então, essas coisas é que nós queremos, né, realmente aprender esse caminho, aprender o caminho de uma felicidade que, iniciando aqui nessa terra, ela já é semente de uma felicidade do céu, de uma felicidade eterna. Os santos passavam por tribulações tremendas aqui nessa terra e, no entanto, tinham sempre no fundo do seu coração essa alegria que não se apagava, né? Enquanto as pessoas que vivem no pecado têm uma alegria externa, e uma tristeza lá no fundo da alma. Eu não sei se você já parou para ver isto, né? Aquelas pessoas assim, gaiatas, brincalhonas, cheias de felicidades carnavalescas. Existem momentos durante aquela noitada em que a pessoa, embora tenha um sorriso nos lábios, lá no fundo do seu olhar tem uma tristeza. Os santos são o contrário. Podem estar passando por grandes tribulações, mas no fundo tem uma grande alegria. Então, a pergunta é: você vai escolher ter alegria na casca ou no coração? Por quê? Porque os santos podem ter tribulações na casca, mas têm no coração felicidade e alegria. Vamos para a santidade. Esse é o convite. Você está querendo só ser bonzinho? Porque para com esse negócio. O bonzinho, o que é que ele quer? O bonzinho é assim. Vou explicar para você o que é o bonzinho. O bonzinho é o sujeito que é católico, ele está em estado de graça, né? Se confessou, mas agora vem o carnaval. Então ele fica pensando assim: espera lá, até onde eu posso ir que não vai ser pecado? Entendeu? Aí você vai, dou um passinho aqui, ainda não é pecado, né? Eu sou bonzinho, então deixa eu dar mais um passinho aqui. Não, ainda não é pecado. Deixa eu dar mais um passinho. E fica negociando com Deus. Ou seja, você está dentro do castelo da santidade de Deus, mas com a janela aberta, invejando o mundo, querendo ser feliz, com a felicidade que o mundo tem. Bom, eu só posso chamar você de tonto. Entendeu, bonzinho? Não é isso. Seja generoso. Não queira ser bonzinho. Não fica negociando até onde que não é pecado. Seja generoso. Com aquela generosidade com que Inácio de Loyola, no seu leito de sofrimento e de dor, dizia: poxa vida, e se eu fizesse como São Domingos? E se eu fizesse como São Francisco? Ele estava lá, não podia levantar da cama, mas pensava: eu vou caminhar. Para onde? Descalço para Jerusalém, como os santos. Eu vou fazer como São Domingos, vou mendigando, pedindo esmola no caminho. E de fato, depois que ele curou, foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Imitando São Domingos. Não é? E sonhou grandes sonhos, sonhos de generosidade. Santo Inácio não ficou lá no seu leito de dor, dizendo:
até onde que é pecado ou não é pecado. Isso daí teria sido um fracasso, uma bobagem. Isso iria deprimi-lo. Imagina você numa cama. Não, ele pensou e sonhou grandes sonhos, movido pelo Espírito Santo. E tanto é verdade que foi um bom espírito, foi o Espírito de Deus que o conduziu àqueles pensamentos que depois produziu grandes frutos. Pelos frutos os conhecereis. A grandeza, né, de então viver um verdadeiro carnaval. O que é carnaval? Carnevale quer dizer adeus à carne. Então dê um verdadeiro adeus à carne nesse carnaval. Mas não o adeus à carne do prato para viver um período de 40 dias sem comer carne. Dê um verdadeiro adeus aos pensamentos carnais para sempre. Adeus, pensamento carnal. Quem é da carne é movido pela carne, mas quem é do Espírito é movido pelo Espírito Santo que habita em nossos corações. Movidos pelo Espírito, movidos por Cristo, movidos por Deus. Vamos lá. O amor de Cristo nos impele. Ele morreu por nós. Por que eu não vou morrer por Ele? A Quaresma está aí. A Igreja nos conduz a uma morte todos os anos, para vivermos bem esse tempo de morte para a carne. Faça um verdadeiro carnaval. Se despeça para sempre dos pensamentos carnais. Se despeça para sempre da carne. Não por 40 dias, mas para sempre. Para viver aquela alegria que é para sempre. Aquela alegria que vem do céu. E se Deus quiser, e Ele quer, nos leva para o céu. Deus abençoe você. Um feliz e santo carnaval, ou seja, uma despedida para sempre do espírito carnal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.